Olá a todos, o meu nome é Marcos Vinícius Cavinato, eu sou um engenheiro de redes de computadores com foco na área de segurança e esse é mais um vídeo da série Segurança em Redes de Computadores. O assunto nesse vídeo de hoje vai ser confidencialidade, que é um dos três pilares básicos de segurança em rede. Então a gente vai falar um pouquinho sobre conceitos, falar um pouquinho sobre chaves, que não tem nada a ver com o seriado da televisão, né? Mas sim uso de chaves simétricas e assimétricas, e enfim, qual que é a utilidade real de confidencialidade. Bom, o foco desse vídeo é confidencialidade, né? Mas ainda assim eu vou falar rapidinho sobre esses objetivos básicos, que são os três grandes pilares de segurança da informação, segurança de redes em computadores. É a confidencialidade, integridade e disponibilidade. Então, vamos dar um exemplo aqui para que fique mais claro o que cada um faz, né? Então, vamos supor que nós temos aqui um computador e do outro lado a gente tem um servidor, né, de um banco. Vamos chamar esse banco de BNC. E o que eu estou querendo fazer aqui nessa minha transação é, eu estou querendo transferir, vamos supor, $1.000, né? Então é uma transferência de $1.000 que eu quero fazer. Aí, confidencialidade se preocupa com o seguinte. Durante esse trajeto, a gente vai ter uma sequência de dispositivos aqui, né? A gente vai ter switches, a gente vai ter roteadores aqui também, e eventualmente a gente pode ter pessoas mal intencionadas que podem capturar esse pacote aqui no meio do caminho. E se esse pacote tiver confidencialidade, essa pessoa aqui não vai enxergar nada, né? Porque vai estar encriptado. Então essa é a preocupação da confidencialidade. A integridade se preocupa com não haver alterações nesse pacote. Então vamos supor que essa pessoa maliciosa queira aqui agora adicionar mais 3 zeros, né? E transformar isso em 1.000.000 em vez de 1.000, o que iria me acarretar muitos problemas, né? A integridade se preocupa em, ao chegar o pacote no servidor e verificar que houve uma alteração, a gente pode descartar esse pacote. E disponibilidade está relacionado diretamente com redundância, né? O fato de que todo e qualquer dispositivo nessa rede tem que ter alguma forma de redundância. Então, se esse servidor aqui do banco falha, o usuário final não pode ter uma página de erro. Esse banco tem que ter um segundo servidor que possa atender às necessidades desse usuário. Bem como se qualquer um desses dispositivos da rede aqui falham, eles têm que ter redundância, né? Tem que ter algum segundo dispositivo para que tu garanta continuidade do negócio. Então, essa é a preocupação da disponibilidade. Falamos sobre confidencialidade, integridade e disponibilidade, mas o foco de hoje é confidencialidade. É isso que a gente vai ver agora na sequência. Vamos começar a discussão sobre confidencialidade abordando alguns conceitos básicos, para logo na sequência falar sobre chaves simétricas e chaves assimétricas. E no final eu vou botar tudo isso junto, trazendo um exemplo de como que tudo isso interage. Tá legal? Vamos lá. Como eu falei anteriormente, a grande preocupação da confidencialidade é garantir que, se alguém pegar esse pacote no meio do caminho, não consiga entender nada que está acontecendo, né? Então, falando de outra forma, a confidencialidade se preocupa que o pacote, a informação, só esteja disponível para quem está enviando e para quem está recebendo, no caso de um servidor web. E os dois casos de uso mais comuns de confidencialidade hoje em dia, e existem muitos outros, mas os dois mais comuns são, em primeiro lugar, quando a gente está fazendo transações pela internet, né? Pessoas normais no dia a dia fazem isso a todo momento. Toda vez que a gente faz uma compra no Mercado Livre, quando a gente faz uma compra na Amazon, quando a gente faz uma transferência com qualquer site de banco, a gente está falando de confidencialidade. A gente espera que esteja acontecendo. Comumente a gente vê um protocolo chamado HTTPS, onde o S aqui quer dizer secure, que se refere à segurança. Ele é um pouco mais recente do que o HTTP. E na prática a gente vê isso acontecendo em quase todo acesso que a gente faz, né? Então eu vou trazer aqui o meu navegador rapidinho para mostrar exatamente isso. Hoje em dia, até acessos em sites como o Google já usam HTTPS. Isso quer dizer que toda pesquisa que tu faz no Google é feita de uma forma encriptada. Sites como o PayPal também, por exemplo, também, né, são sites HTTPS, basicamente garantindo que quando a gente está mandando informação confidencial, ninguém consiga interpretar, ninguém consiga ver. Eu tenho outro vídeo
que está sendo produzido ainda, que é sobre compras online, né? Para a gente entender se isso de fato é seguro ou não. Mas isso é uma discussão para outro dia. Então, confidencialidade, comumente hoje a gente se vê quando? A gente vê em acessos a servidores, né? E a gente vê, principalmente numa tendência muito grande que tem hoje, é dos trabalhadores poderem trabalhar remotamente, né? O chamado work from home. Então, muitas empresas já estão dando esses benefícios para funcionários, né? E isso é feito através de uma tecnologia chamada VPN, ou Virtual Private Network, né? Então, redes privadas virtuais. E essa tecnologia VPN, para pessoas trabalharem de casa, o VPN nada mais é do que um túnel, na verdade, né? Então é um túnel virtual que é formado entre essa máquina do usuário e um dispositivo que geralmente fica lá no lado da empresa, né? Para que toda a informação que trafegue aqui dentro seja feita de uma forma encriptada. E para o usuário final, né, para esse cara aqui trabalhando de casa, feliz da vida, o acesso com essa VPN, para ele, garante uma experiência em que ele se sente como se estivesse trabalhando dentro do escritório, né? Então esses são os dois principais casos de uso. Agora vamos falar um pouco sobre as chaves. Vamos iniciar a conversa aqui então falando sobre chaves simétricas. Na sequência eu vou abordar então as chaves assimétricas. Mas antes de entender o que são as chaves de fato, a gente tem que entender o que é encriptação, né? Então hoje eu vou falar para vocês que a encriptação ela envolve duas coisas. Ela envolve uma senha e ela envolve um algoritmo, tá? E encriptação é alguma coisa que quem já viu filme de Segunda Guerra Mundial aí, por exemplo, vai lembrar da Enigma, que era usada pelos alemães. É uma máquina usada para encriptação. Então envolve uma senha e um algoritmo. Vamos dar um exemplo aqui de alguma coisa, né? Vamos dizer que eu tenho aqui a minha mensagem é Juca, né? Eu quero enviar essa mensagem para alguém. Eu quero colocar essa mensagem num pacote e enviar para algum outro usuário. Mas eu quero que isso seja feito de uma forma encriptada, que se alguém capturar esse pacote no meio do caminho, não consiga entender que eu falei Juca. Então eu tenho que ter de novo uma senha e um algoritmo. A minha senha, que na verdade aqui é a chave, ela tem que ser compartilhada entre mim e entre o outro usuário, né? Porque é isso que a gente vai aplicar em cima do pacote para encriptar ou decriptar. E a gente tem que ter um algoritmo, né? Que basicamente quer dizer como que a gente vai transformar esse texto. Um exemplo muito simples seria, vamos dizer que nosso algoritmo aqui é mais um, né? Então a gente vai transformar esse nosso texto com um caractere a mais. Então o nosso pacote Juca, na verdade, ficaria alguma coisa do tipo KVDB, né? Então se eu pegar Juca aqui, aplicar minha senha, que pode ser 1, 2, 3, por exemplo, né? E aplicar o meu algoritmo aqui em cima, de mais um em cima, o que eu tenho de saída vai ser um pacote com essa seguinte mensagem, né? KVDB. E obviamente agora que se alguém captar esse pacote no meio do caminho, não vai entender que a mensagem era Juca, a não ser que tenha a senha e saiba o algoritmo, né? Então quando esse pacote agora chega aqui para esse usuário que tem a senha, ele vai aplicar essa senha e ele vai saber que o algoritmo é mais um, né? E no caso aqui vai virar um menos um no caso dele. E aí ele vai conseguir extrair a mensagem que é Juca. Tá? Então essa é a ideia de encriptação. E encriptação se aplica tanto para chaves simétricas quanto para chave assimétrica. E aí eu vou fazer uma pequena pausa aqui para trazer alguns dos algoritmos mais comuns que a gente tem hoje em dia. Porque na prática a gente usa algoritmos já conhecidos. Obviamente aquele algoritmo de mais um ali é um algoritmo muito simples, né? Algoritmos desse nível aqui, que o DES, na verdade, que é um pouco mais antigo, eu vou até marcar aqui quais são os mais importantes, os mais usados hoje em dia, que é o Triple DES, né? O Triple Digital Encryption Standard e o AES. Esses são os algoritmos mais usados. Na prática, se eu tivesse aquela mensagem Juca, por exemplo, o que a gente enviaria seria um pacote com mais de 400 caracteres, né? Porque a gente transforma um caractere em vários. Então, acaba indo um pacote muito maior, né? E isso é para dificultar a decriptação por pessoas mal intencionadas, tá? Então, esses são alguns dos algoritmos simétricos, a gente vai ver depois alguns exemplos de algoritmos assimétricos, mas entendendo então esse conceito de encriptação, entender chave simétrica fica bastante simples, na verdade. Porque a chave simétrica nada mais é do que eu e a pessoa que vai receber esse pacote, nós temos a mesma chave. Então, se eu usar a chave
1 aqui para encriptar, ele vai usar essa chave 2 para decriptar. Se ele usar essa chave 1 para encriptar, eu vou usar a chave 2 para decriptar, né? Então a mesma chave ela pode ser usada para encriptação e para decriptação. Essa é a chave simétrica. Ela tem uma grande vantagem que ela é muito simples de processar, né? Só que o grande desafio da chave simétrica é o seguinte: como que eu negocio qual que vai ser a minha chave, né? Então, vamos supor que seja uma transação agora, em vez de usar um exemplo de 2 computadores, seja um servidor aqui, o Banco do Brasil, por exemplo, a gente quer fazer uma transferência, né? Então, a gente pode mandar um pacote dizendo: olá, Banco do Brasil, vamos usar o AES como algoritmo? E o Banco do Brasil vai dizer: vamos, beleza, combinado, vamos usar o AES. E na sequência, a gente vai falar assim: temos que negociar uma chave, né? Temos. Como que a gente consegue, então, negociar uma chave com o servidor, né? Porque se tu parar e pensar bem sobre isso, se tu criar essa chave aqui, né, e tu enviar essa chave para o Banco do Brasil, a primeira vez que tu enviou a chave nesse pacote, ela não vai estar encriptada. E se alguém conseguir roubar esse pacote no meio do caminho, essa pessoa basicamente vai ter a tua chave e vai conseguir fazer qualquer transação com o Banco do Brasil. E isso é muito perigoso. Então, chaves simétricas são muito usadas, a gente vai ver na sequência exemplo prático de como que a gente usa, mas elas têm uma limitação que é a negociação inicial. Algumas vezes isso chega ao ponto de tu literalmente encriptar com a tua chave e tu ligar para a pessoa, para quem tu vai enviar, e tu dizer, a chave que eu estou usando é 123, né? E aí essa pessoa aqui do outro lado vai conseguir decriptar o pacote porque sabe qual que é a chave, qual que é a senha, né? Mas obviamente que isso não escala muito bem, não é uma solução boa. Então a gente vai falar agora sobre chaves assimétricas e ver como que elas resolvem esse problema. Bom, para começo de conversa aqui em chaves assimétricas, eu quero deixar claro que chaves assimétricas são praticamente uma dádiva matemática. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente pensa em chaves simétricas, o nosso cérebro consegue entender isso muito bem. Então vamos supor que a gente tem um cadeado, eu tenho a minha chave que eu compartilhei com algum outro usuário, ela é simétrica, e eu posso usar essa chave tanto para abrir quanto para fechar o cadeado. Então, se eu fecho com essa chave e eu mando para esse cara aqui, ele vai usar essa mesma chave para abrir o cadeado depois. Isso faz sentido para humanos, né? Mas chaves assimétricas não funcionam assim. Chaves assimétricas elas funcionam com pares, né? Elas são feitas em pares. E eu já vou logo dizendo que uma delas vai ser uma chave privada e outra vai ser uma chave pública. Mas o que é importante entender aqui mesmo é que elas funcionam só quando elas são usadas juntas. A soma delas é que é importante. Então, por exemplo, se eu pegar a minha chave, se eu tenho um pacote que eu quero encriptar, né, enviar para alguém, e eu usar a minha chave privada para encriptar, né, e eu tentar usar a mesma chave para decriptação, isso não vai funcionar. Não vai funcionar. Porque elas têm que ser usadas juntas. De tal forma que, se eu usar essa chave privada para encriptar, eu vou ter que usar a minha chave pública para decriptar. Se eu, nesse outro pacote agora, usar a minha chave pública para encriptar, eu vou ter que usar a minha chave privada para decriptar. Então, elas só funcionam se elas forem usadas juntas. Beleza, e como que isso se aplica para a gente aqui? Bom, a minha chave privada é algo que eu não vou querer compartilhar com ninguém nunca. Ela é minha e eu vou esconder ela muito bem. A minha chave pública, no entanto, eu vou mandar ela para todo mundo. Eu vou mandar ela para o João, eu vou mandar a minha chave pública para o Marcelo e vou mandar a minha chave pública aqui também para o João de novo, é outro João, né? Então, eu vou mandar para todo mundo. Então, literalmente, eu posso enviar um pacote aqui que tem a minha chave dentro, sem encriptação nenhuma, e se alguém ver esse pacote no meio do caminho, não tem problema nenhum, porque ela é pública, né? E aí o funcionamento é o seguinte. Vamos supor que o João quer mandar uma mensagem para mim. Então ele pegou o pacote, ele escreveu alguma informação confidencial aqui dentro, ele aplicou a chave pública que ele tem, a minha chave pública, ele aplicou nesse pacote, né, e me enviou. E aí, eu sou a única pessoa do mundo que vai conseguir decriptar, porque eu sou a única pessoa do mundo que tem a chave privada, né? Então, assim que eu receber esse pacote, eu vou aplicar a minha chave privada em cima e eu vou ficar feliz, porque eu consigo entender a mensagem, né?
Agora, vocês podem estar se perguntando o seguinte, e o contrário, né? Então, vamos supor que agora que fui eu quem, nesse pacote aqui, eu encriptei com a minha chave privada, né? Encriptei aqui, mandei para o João, ele recebeu o pacote, perfeito. Quando ele usou a minha chave pública, ele decriptou e ele está feliz que ele consegue ver. O problema aqui é que não só o João consegue ver, como o Marcelo também consegue ver, porque ele também tem a mesma chave, e o outro João aqui também tem a mesma chave, todos eles conseguem ver, né? Então, ele é muito seguro quando tu encripta com a pública e decripta com a privada, porque só eu tenho a privada, né? Então, na prática, quando eu quiser mandar alguma coisa para o João confidencial, eu vou ter que usar a chave pública do João. Então, o João, que é esse cara aqui, em algum momento ele criou uma chave que é a chave privada, a chave amarelinha, e ele também criou uma outra chave que é a chave pública do João, né? Então, essa é a chave pública. E essa chave pública que ele tem, ele mandou para o Marcelo, ele mandou para o outro João e ele também mandou para mim. Então, na prática, aqui o que eu tenho, né, em minha posse, eu tenho o seguinte, eu tenho a minha chave privada, que é essa verde, e eu também tenho aqui a chave pública do João, né, a chave pública do João. Então, toda vez que eu quiser me comunicar com o João, na prática eu vou pegar esse pacote, vou usar a chave pública do João, vou enviar, vou encriptar, né, vou mandar para ele, e aí ele vai poder usar a chave privada dele, né? Que é essa chave amarelinha que ele tem, que é a chave privada dele. Ele vai poder usar essa chave no pacote. Ao mesmo tempo, toda vez que ele quiser conversar comigo, ele vai usar a minha chave pública. Então ele vai criar o pacote aqui, vai usar a minha chave pública, vai encriptar esse pacote e vai enviar para mim. E aí, como eu sou o único que tem a minha chave privada, eu sou o único que vou poder decriptar esse pacote. Tá? Então é assim que funcionam as chaves assimétricas, elas são complementares. E só para finalizar o slide aqui, nomeando alguns dos principais algoritmos, né? Então a gente tem o RSA, o Elgamal e o Diffie-Hellman. Na prática, o que eu vejo sendo mais usado aqui, sem dúvida, é tanto o RSA quanto o Diffie-Hellman. Tá? Esses são os principais algoritmos. Então vamos fazer o que agora? Vamos botar tudo isso junto e entender como é que essas duas chaves, simétrica e assimétrica, funcionam juntas. Bom, chegou a hora nesse último slide aqui de colocar tudo junto, tudo que a gente conversou até agora num slide só, né? E aí eu começo dizendo que, na verdade, esse slide aqui é uma antecipação de um outro vídeo que eu estou fazendo que é sobre compras online, para a gente entender exatamente como tudo funciona. Aqui eu vou falar só de um pedaço, né? Mas na prática, o nosso exemplo aqui vai ser o seguinte. A gente quer comprar na Amazon, a gente quer fazer alguma compra na Amazon.com, né? Amazon.com é onde a gente quer fazer uma compra. Então a gente vai passar nosso número do cartão de crédito, né? E a gente quer fazer isso de uma forma segura. Então, o mundo ideal, a gente não precisaria de confidencialidade nenhuma, né? Mas como o ser humano às vezes não é muito legal um com o outro, a gente tem que se preocupar em confidencialidade. E aí, a gente falou de chaves simétricas e a gente falou de chaves assimétricas, né? O que a gente vai querer usar aqui são chaves simétricas. Por quê? Porque as chaves assimétricas, embora elas sejam muito legais, elas envolvem muito processamento computacional, né? E quando a gente está fazendo uma compra, quando a gente está navegando na internet, a gente não quer que a cada clique que a gente dê, o tempo de resposta seja de 10 segundos, 5 segundos. A gente quer coisas rápidas, né? A gente espera coisas rápidas. Então as chaves simétricas são ideais para esse tipo de transação. O problema, como a gente conversou antes já, é que eu gerei a minha chave simétrica e eu tenho que arrumar uma forma de compartilhar com a Amazon, nesse caso, né? Então eu posso muito bem enviar essa minha chave aqui, simétrica, para a Amazon. E a Amazon vai ter exatamente essa mesma chave. O problema é que pode ter alguém aqui no meio do caminho, né? Como a gente conversou antes, alguém no meio do caminho pode pegar esse pacote e pegar essa minha chave. E agora pode fazer as mesmas transações que eu estou fazendo. Né, porque é diferente da chave pública e privada, que é uma chave única. Então a gente quer evitar esse problema. E para resolver o problema da chave simétrica no primeiro envio, a solução são justamente as nossas chaves assimétricas. Então o processamento aqui vai ser mais ou menos o seguinte, né? O fluxo é o seguinte. A gente vai acessar nosso browser, o Internet Explorer, o Chrome, o Firefox, e a gente vai digitar www.amazon.com.
Aí a Amazon vai te responder dizendo, beleza, recebi o teu acesso, né? E o que tu acha da gente conversar de uma forma segura? Porque eu tô a fim de falar HTTPS, né? Eu quero segurança, eu quero que seja confidencial. E a gente vai responder para a Amazon, o nosso browser vai responder dizendo, beleza, vamos conversar com segurança. E eu proponho que a gente use o AES como algoritmo, porque ele é bem seguro. E aí a Amazon vai te retornar dizendo, beleza, o AES é bom e é o seguinte, a propósito, aqui está a minha chave pública. Então a Amazon ela tem duas chaves, né? Ela tem a chave pública e ela tem a chave privada, que ela gerou em algum momento. E ela acabou de me mandar a chave pública. Quando esse processo aqui acaba, o que eu tenho aqui na minha máquina é a chave pública da Amazon, né? Então aqui é da Amazon e é a chave pública dela. E eu tenho uma chave simétrica que eu criei. Só eu tenho ela e é isso que eu quero enviar para a Amazon. Colocando isso tudo junto agora fica muito fácil entender o que vai acontecer, né? A gente vai pegar, a gente vai criar um pacote. Dentro do pacote, o conteúdo desse pacote vai ser a própria chave. Então, a minha chave simétrica que eu criei vai ser o conteúdo do pacote. E essa chave pública aqui da Amazon, né, a chave pública da Amazon, é o que eu vou usar para encriptar o pacote, né? E agora, a única pessoa no mundo que pode decriptar esse pacote é quem tiver a chave privada da Amazon, que obviamente é só a Amazon que tem, né? Então a gente envia esse pacote para a Amazon, ela vai receber o pacote aqui, ela vai usar a chave privada dela própria para extrair, e o que ela vai extrair desse pacote nada mais, nada menos é do que a chave. A própria chave vai estar ali. Quando esse processo acaba, a gente acaba não usando mais as chaves assimétricas. Elas já foram usadas de tal forma que eu tenho a minha chave simétrica agora, e a Amazon também tem a chave simétrica. E a gente já concordou que todas as nossas transações vão ser com o protocolo, né, o algoritmo vai ser o AES. Então é só o trabalho de usar a minha chave para encriptar e eles vão usar a mesma chave para decriptar e vice-versa, né? Então essa é a beleza de usar as duas chaves de forma junta. Então hoje aqui a gente conversou um pouquinho sobre confidencialidade, né? Eu apresentei alguns conceitos básicos, alguns casos de uso, principalmente o caso da VPN para essa tendência muito grande de trabalhar de casa, né? E ao mesmo tempo também os acessos a servidores web, quando a gente faz compras em bancos, em transferências, onde a gente passa nosso cartão de crédito, mas não só isso também, como em e-mails também, até o próprio Facebook, o Google já usa todo encriptado, né? A gente falou um pouquinho sobre chaves simétricas, né, onde basicamente a gente tem uma chave só, que é copiada várias vezes, distribuída, e a gente falou de chaves assimétricas, onde a gente tem um par, né, são duas chaves complementares. E no final a gente colocou tudo junto, mostrou como a gente usa na prática chaves assimétricas para fazer a primeira transferência das chaves simétricas, né, e depois a gente acaba usando só as chaves simétricas. Esse é um caso muito comum. Eu espero que tenha sido de bom proveito esses minutos para vocês. E se vocês quiserem entrar em contato, aqui embaixo do vídeo tem meu link do LinkedIn. Fiquem à vontade para entrar em contato. Foi meu prazer passar esses minutos com vocês. Grande abraço.